Olá, companheiros e companheiras, amigos, amigas do Projeto Arca. Vocês acompanharam a Arca navegando na Índia e agora nós estamos aqui num bate-papo com uma convidada muito especial, a Maria Eulália Pinto Tarragó, a Lalinha. Lalinha tem uma grande experiência de Índia e nós vamos bater um papo muito gostoso e informal. Então, Lalinha, muito bem-vinda aqui nesse espaço. Muito obrigada, Maria Hilda. É um prazer estar aqui e uma responsabilidade, porque falar da Índia é falar da herança cultural e espiritual da humanidade. E isso é algo que se faz com muito respeito, com muito amor e é um prazer estar aqui. Obrigada. Como vocês podem ter visto, vai render esse papo. Realmente, quem mergulha nessa cultura hindu, porque vamos fazer uma separação já aqui desde o início. Quando nós falarmos em hindus, nós estamos falando em quem segue o hinduísmo, a religião do hinduísmo. E se nós falarmos indianos, vai ser as pessoas nascidas na Índia, que aí abarca todas as religiões, são os nativos da Índia. E as duas principais religiões que tem lá são a maioria hindu e também, mas muito forte expressão de muçulmanos e um pequeno, hoje, contingente de cristãos, ademais de, obviamente, outras religiões. Sempre lembrando que a Índia é um continente e um mundo em si mesmo. Nós estamos falando de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas na Índia. É impactante, né? E isso nós sentimos a todo momento, não é, Lalinha? É impactante. É impactante ver aquela quantidade de pessoas, principalmente em Nova Delhi. No centro de Nova Delhi é algo assim que mexe bastante com a gente, porque nós não estamos acostumados com uma densidade demográfica desse tipo, né? Isso que nós somos um grande país, um país continental também, com uma população imensa. Mas em termos de Índia, nós somos pequenos. E o trânsito, Lalinha, o tráfico, como é que é? O trânsito é uma loucura. Claro que as coisas vão melhorando e a Índia tem melhorado nos últimos anos muito. A primeira vez que eu fui foi no ano 2002, depois eu voltei algumas vezes. E já em 2011 teve uma diferença incrível de 2008 para 2011 em Nova Delhi, em termos de aeroporto, em termos de frota de automóveis, em termos de sinalização nas ruas, porque para atravessar as ruas era na sorte, não tinha sinaleira, não tinha faixa de pedestre e muitas vezes não tem também ainda, mas nos locais mais difíceis me parece que agora tem, está bem melhor. Então o trânsito é realmente... Não, é porque, ainda mais para nós brasileiros, porque a mão inglesa, né? Eles dirigem por outro lado e tu não sabe o que está acontecendo naquele trânsito com moto para um lado, eles dobrando para a esquerda e aquela buzina toda. Mas no meio de todo esse aparente caos, eu vi muito poucos acidentes lá. Eu acho que eles aprendem de alguma maneira, aprenderam ao longo de milhares de anos, né, a viver no meio de uma densidade alta populacional, conservando uma tranquilidade interna. E isso é uma aprendizagem que tanto atrai a nós ocidentais, né? Porque esse movimento que nós vivemos aqui, nós precisamos às vezes ter alguns recursos que nos levem a essa tranquilidade, até para poder viver mais tranquilamente no meio do movimento, intensamente, mas não velozmente. E isso é uma coisa que eu acho que os hindus, e agora eu vou falar daqueles que realmente praticam o hinduísmo, eles conseguem equacionar essa intensidade com um ritmo de uma maneira muito especial. É surpreendente realmente, Maria Hilda. Eles conseguem se manter calmo em meio a todo o tumulto. E eu tive a experiência em 2019, eu fiquei
30 dias com meu marido numa escola de música. E essa escola abrigava alguns ocidentais que iam lá estudar e tinha o casal de professor, ele era professor e ela esposa com os filhos que moravam na escola e nos atendiam. Então, se podia ver que no meio de todo o conflito do cotidiano, as coisas que acontecem com a família e com as pessoas que iam lá visitá-los, a moça se mantinha sempre impassível. É impressionante como eles conseguem esse domínio. Pelo menos na nossa frente, porque eu também escutei brigas de sogra com nora no prédio do lado, ao lado. Então a gente também vê essas coisas, mas em geral eles são mais... Aproveitando o gancho desse bate-papo de sogra com nora, uma coisa que me chamou muita atenção, que é bastante diferente da nossa maneira de viver, é que eles continuam vivendo, eu não sei em Nova Delhi, nas cidades maiores, mas eles continuam vivendo em casas familiares. Os homens, principalmente, casam e permanecem na casa dos pais, trazem a esposa para a casa dos pais e ali eles criam os filhos. Com os irmãos, e são vários filhos, são várias pessoas, várias noras habitando a casa, enquanto as próprias filhas vão viver com a família dos maridos. Então na realidade se formam clãs lá, familiares. E claro, aí nem sempre a convivência deve ser tão pacífica assim. É fantástico. No prédio ao lado do prédio da escola de música, que era um edifício, era um edifício familiar, então, na escola de música, e o prédio ao lado era também um edifício familiar. No térreo vivia a mãe, mais velha, com o pai, no primeiro andar o filho mais velho com a sua família e assim por diante. E o terraço é compartilhado por todos. E aí que ocorrem as brigas que a gente pode ver do edifício ao lado, né? Quando as mulheres ficam com as crianças, com a sogra, durante o dia, aquela convivência muito intensa, muito próxima. É claro que de vez em quando vai ter uma desavença, né? Sim, mas eles te juram que é muito bem controlado isso. Tu fala com um indiano, e eu questionava muito um jovem indiano que eu conheci lá, que também, obviamente, vivia segundo essas regras, e me disse, não, tudo flui maravilhosamente. Bom, mas enfim, eles têm um modo especial de viver, um modo peculiar de viver, e isso se transpira. Isso transpira porque o sorriso é frequente de se ver na fisionomia desse povo. É muito difícil, a menos na minha pouca experiência, eu estive lá, essa foi a primeira vez que eu fui à Índia, e eu gostaria até de saber a tua opinião, se isso foi uma observação muito superficial minha, ou se realmente tu constataste isso nas outras vezes. Eles são um povo muito tranquilo e sorridente, e muito amável. São muito amáveis. Eu não posso dizer que eu tenho grande experiência só porque eu fui algumas vezes, porque para tu conheceres um povo, tu tens que morar lá muitos anos. É verdade. Né? Então não é o fato de passar eventualmente 40 dias que tu vais te apropriar de uma cultura. Mas realmente eles são amáveis, eles são cooperativos. Às vezes a gente entra numa loja e a pessoa sente que tu tá com uma dor na coluna, que tu tá com algum incômodo. É impressionante como eles leem alguma coisa que está acontecendo com a gente que não se sabe aonde. E eles vêm te falar de coisas que tu não imagina como que eles estão sabendo daquilo que tu estás vivendo. É impressionante isso, eu tive várias experiências nesse sentido. É porque eles exercitam muito a percepção, né? Eu tenho a impressão que eles estão sempre vendo além do físico. Talvez essa seja uma das características da cultura indiana que levou tanta gente da Índia a se destacar em áreas abstratas como a matemática, a física, a qual tu pertence, e a tecnologia. Hoje em dia a Índia é uma potência tecnológica, é uma referência mundial de tecnologia, né? E não só aí se referindo à cultura hindu, mas aí evoluindo para
a população, abstraindo de religiões, eles convivem muito bem nesse sentido, ao menos no que se pode ver, né? Muçulmanos, hindus e outras religiões convivem e até uns adotam hábitos dos outros, algumas vezes. Existe um certo, respeitosamente falando, né? Cada um respeitando o outro, mas existe, você vê, por exemplo, aquele maravilhoso templo de Bahá'í em Nova Delhi, né? Que é uma maravilha, que realmente uma filosofia nascida ali. Eles não se dizem religião, de estar acima de religiões e buscar essa harmonia, né, nesse mundo. Bom, mas o templo eu estou me referindo ao templo do Lótus, que eles chamam Lótus porque é em forma de lótus, né? Maria Hilda, o que levou vocês a Benares ou Varanasi? Primeiro porque eu sei que eu sabia já que era a cidade mais antiga da Índia e talvez, como eles dizem, um dos núcleos habitados continuamente mais antigo do mundo, né? Então isso já por si exerce um fascínio enorme. Na minha curta, eu vou dizer, experiência e leituras, eu gosto muito de ler sobre a Índia, embora estou muito longe de ler e de conhecer o tanto que eu gostaria, né? É um principal centro de peregrinação da Índia, né? E eles acreditam que quem ou peregrina até lá ou morre e tem seu corpo incinerado e suas cinzas jogadas no Ganges, consegue evoluir e sair do samsara, que eles dizem que é a roda da reencarnação. Então, eu queria muito conhecer esse local e ver como é que era esse colorido, essa vivência indiana, porque sempre me fascinou muito essa relação morte e vida, né? É o princípio e é o fim. E essa a única coisa que nós sabemos de certo nessa existência é que um dia nós nascemos e um dia vamos morrer. E eles, no hinduísmo, porque Varanasi é um centro basicamente hinduísta, né? Eles têm uma percepção muito bonita sobre essas passagens entre vida e morte e o que é a vida, o que é a morte, nesse grande ciclo, né, de muitas vidas que fazem parte da nossa evolução, da evolução da nossa alma, né? Participar de alguns rituais lá e sentir ali o significado do Ganges da cultura deles, porque ler é uma coisa, viver é outra, a experiência. E eles não chamam Ganges de o rio Ganges, eles chamam de mãe Ganges, Mama Ganga, né? Porque segundo eles o Ganges nasceu da cabeça de um deus e se transformou em vida, né? E é um presente, uma bênção para a Índia. Eu acho que tu já estiveste em Varanasi e eu gostaria de saber como sentiste Varanasi? Varanasi ou Benarés, porque Benarés era a forma inglesa como os ingleses conheciam e chamavam Varanasi. Varanasi, ou Benares também, né, que se diz. Benares é impactante, foi uma cidade que nos impressionou bastante porque tem muitos ascetas, né, na beira do Ganges ali, alguns são bastante sérios, alguns não gostam do turista ali, meio curioso, né? Então foi algo bem forte. E o que nos levou a Benares foi uma conversa que, por coincidência, que eu encontrei com o pró-reitor da PUC, isso há muitos anos, e ele disse: quem vai à Índia e não vai a Benares está perdendo o melhor, porque Benares é a cidade que nos põe em contato com a morte, né? No sentido de renovação também.
E aí nós fomos a Benares. E ver aquele nascer do sol no Ganges é algo muito lindo, né? É muito forte, é muito forte. E participar daqueles rituais e a indústria têxtil, tu chegasse a visitar? É uma indústria maravilhosa. Os tecidos de Benares, os saris ou saris, porque eles chamam de sari, né? São espetaculares, o colorido, as texturas, é uma beleza. E o que chama atenção também, ao menos, eu sou muito olfativa, como eu digo, são os perfumes, os cheiros, os odores de Benares, que são de especiais, especiais de especiarias, as especiarias da Índia, que tão famosas, e que levou ao descobrimento da América, né? Sim. De certa maneira que os portugueses e espanhóis queriam navegar mais direto até as Índias, porque tão conhecidas eram as especiarias daí, e continuam realmente... Sim. A comida da Índia, os temperos, as frutas que nem sempre dá pra gente comer, porque nós ocidentais não estamos familiarizados com toda aquela microvida que tem microbiota microbiota, né, nesses alimentos. Então a gente tem que comer alimento cozido, é o recomendável, mas de todas as formas é tudo muito lindo, muito perfumado, muitos cheiros, né? Muitos. E eu acho que vale a dica, hein? Quem quer comprar tecido bonito tem que ser em Benares, tem que ser lá. Em outras partes da Índia eu já não encontrei, em 2011, 2019, já não encontrei. Mas voltando a essa percepção da grande riqueza espiritual da Índia, nós podemos, quando estamos lá, ter como tudo na vida, 2, 3 mil percepções daquilo. E como tu usaste a palavra respeito no início da nossa conversa, eu acho que ela é muito apropriada, porque não partir de uma literalidade é muito importante quando olhamos a cultura indiana, porque nós podemos olhar aqueles diversos deuses que eles têm se apresentando e eles profundamente acreditam que foram pessoas, ou foram criadores, ou são deuses, mas eles têm isso incorporado na vida deles. Não é uma coisa de ir a um templo apenas. Aquilo faz parte do dia a dia, do modo de ser deles, né? E para um ocidental, eu acho que nós precisamos exercitar um pouco esse olhar respeitoso quando vamos para lá e, mais que isso, sem julgamento interno e sem comparações com a nossa maneira de ser ocidental, tentando realmente mergulhar nessa cultura desde dentro, o que é muito difícil, como tu disseste, e uma viagem de turismo, né? E uma viagem de turismo como a que eu fiz. Eu fiz uma viagem rápida, embora com esse objetivo de olhar o lado espiritual, foi uma passagem de 2 semanas pela Índia, em algumas cidades. Então, seria muito pretensioso falar sobre algo que é milenar em dias. Claro que isso não é apenas uma primeira visão, é acompanhado de leituras, é acompanhado de compreensões. Mergulhando no hinduísmo, é inevitável que traigamos outras percepções, de outras compreensões de mundo. E o bonito para mim é esse entrelaçamento que há. Sabe, isso, eu sou cristã, católica, e também uma estudiosa da Cábala, né? Tem meu estudo, minha vivência, meu trabalho nesse sentido.
E é belíssimo ver e compreender que tudo é uma coisa só, que a essência é a mesma. Gostei, Maria Hilda, que tu trouxeste isso. Primeiro eu quero fazer uma observação, que tu tens um olhar maravilhoso que eu chamo de estética da vida, porque tu olhas o bom, tu olhas o belo, tu gostas de olhar para o lado justo, tu não vê, tu opta para olhar o melhor. Isso é lindo e isso se apropria bastante na Índia, porque na Índia nós sabemos que tem os problemas aí com a reciclagem do plástico, etc., do lixo, tem todos esses problemas, mas tu não viste isso. Maravilhoso. Mas falando aqui da Cabala. Obrigada. Falando da Cabala e do teu livro aqui que eu trouxe, porque eu gostaria de te perguntar, o que tu vês de comum entre os ensinamentos da Cabala e o que tu pudeste perceber na Índia, a questão do hinduísmo, da meditação, essa parte mais mística? O que tu vês em comum? A Cabala é antidogmática. Em que sentido? A Cabala não é uma religião. A Cabala é de livre pensamento. Cada pessoa, cada buscador está ali e pode pensar livremente, questionar. Em que sentido, normalmente? Na busca da compreensão das origens do universo, da beleza da criação e da alma humana. E eu creio que a yoga, de forma muito similar à da Cábala, é universal. Ela é uma ferramenta de conexão com o divino. Cada uma com suas peculiaridades e bases conceituais, mas ambas com o mesmo propósito, o propósito de evolução da consciência e de evolução da alma até o divino, até o plano divino. A yoga, através de estudos e de meditações, de exercícios corporais, a Cabala também, de meditações, orações e dessa ferramenta maravilhosa que é a árvore da vida. Eu perguntaria a ti que transita nesses dois mundos, qual é a tua visão sobre isso? Bom, de Cabala eu entendo muito pouco. Eu diria assim, dentro do meu entendimento, a Cabala ela usa como ferramenta a mente. Não sei se pode dissociar mente e coração, mas talvez, mente e coração. A Cabala ela vai mais pelo raciocínio, me parece, pela lógica. E a yoga, o que eu conheço de meditação, é ao contrário, ela procura banir a mente, ela procura te remeter à origem de tudo. Este aqui, Ramana Maharshi e Yogananda também, todos falam no final da mesma coisa. Eles ensinam nós irmos na origem do pensamento. Então, a yoga, ela procura te tirar o foco das coisas conscientes para ampliar a tua psique, para fazer com que o teu inconsciente também se revele. Então, unindo aí com os conhecimentos da psicologia junguiana, o centro da psique, que eles chamam de self, não é a parte consciente. Essa pequena parte consciente que a gente pode dizer, que a gente se identifica, esta sou eu, né? É mais do que isso. Então a yoga, ela te proporciona técnicas que tu faz uma ampliação e depois com as coisas que jorram do teu inconsciente para o consciente, ocorre uma ampliação na consciência. E se eu te desafiasse dizendo que a Cabala também faz isso? Fantástico. A Cabala também faz isso. E essa é que eu acho que é uma percepção que nós temos que realmente aprofundar. O que a Cabala diz? Que o mundo é dual e a yoga
também diz isso. O mundo é dual. O nosso mundo, o mundo que nós vemos, o mundo que vivemos é dual. Então nós temos a parte racional e temos a parte que a Cabala chama de inteligência racional e inteligência intuitiva. E essas duas inteligências, elas têm que interagirem o tempo inteiro. E interagem como? Pela consciência. Pela consciência, que é essa capacidade de unificar seria a capacidade de unificação da dualidade numa coisa só. Como compreende a Cabala esse fenômeno que acabaste de descrever? A Cabala basicamente compreende assim: nós temos uma alta sefirá, que é Keter, por onde, que é a coroa, que não deixa de ser também uma outra semelhança, que nós chamamos de sefirá, não são exatamente iguais, mas também existe uma aproximação com os chakras indianos, uma aproximação bastante interessante. O chakra da coroa seria aonde entra essa luz divina, ou seja, a graça divina dentro de nós. A luz todos esses universos que compõem os planos universais. Nós estamos em um dos planos, que é o último. A Cabala entende que existem 5 planos universais e que esses 5 planos universais também estão dentro de nós. Então, quando nós falamos de matéria, quando nós falamos de espiritualidade, na realidade nós estamos falando da mesma coisa. Essa é a grande, eu diria assim, uma diferença, uma percepção básica, uma compreensão básica da Cabala, que o que se tem são níveis diferentes de luz e de densificação dessa luz até chegar ao nosso mundo material. Conforme eles vão subindo, os planos materiais são mais sutis, conforme eles vão baixando, os planos materiais são mais densos, mas tudo servindo ao mesmo propósito de evolução da consciência e de iluminação deste mundo, não só de nós como indivíduos, mas deste mundo. E aí, entrando na noção de self, que eu busco dissociar um pouco da compreensão junguiana, porque a compreensão da Cabala, embora se aproxime muito da junguiana, também tem suas particularidades. Nós dizemos que muita semelhança do que é estudado na psicologia. Nós temos o nosso chakra básico, digamos assim, seria o mundo que a gente vive, o mundo físico, e depois a nossa percepção do ego, não como uma coisa, sem entrar em julgamentos bom e mal, porque também aí é dualidade, é a nossa relação com esse mundo, a nossa família, a nossa expressão na sociedade, como nós somos, nossa profissão, a maneira como nós entendemos as crenças, nossas crenças, e junto com essas crenças, os condicionamentos. E os condicionamentos, desses condicionamentos, o que a Cabala nos ensina? Ensina que nós temos que evoluir ao self. E o que seria o self aí? Nós, como indivíduos, realmente, a compreensão junguiana serve bastante para elucidar, para dar um colorido a essa compreensão, no sentido de que o ego não somos nós na essência, mas ele compõe a nossa essência. Ele compõe a nossa essência. A nossa essência está do self para cima. Do self para cima. O self é conectado com os planos superiores. Então é o que nos dá o propósito, o que dá a missão da nossa vida, a nossa identificação, e que nos permite nos liberar dos condicionamentos que não servem ao nosso propósito. Quando nós chegamos a esse nível de individuação e de individualização, nós adquirimos independência. Nós podemos interatuar e temos que interatuar com o mundo, porque estamos neste mundo, mas vamos fazer de uma outra maneira, de forma independente daqueles condicionamentos que não nos servem ao nosso propósito, e interdependência no sentido da consciência que nós e os outros somos parte dessa grande essência da criação, dessa grande essência universal, e somos parte do infinito também. Então, não é uma percepção, é racional,
sim, a Cabala, porque ela tem uma base teórica muito forte, muito bem estruturada, e as leituras e as meditações e tem uma compreensão teórica também, mas essa é como se eu dissesse assim, eu acho que a grande metáfora que tem é a da nossa existência mesmo, da nossa criação. É uma ideia que se nós podemos comparar com o impulso de ter um filho, e esse impulso de ter um filho, existe um sêmen, que é um conjunto de informações genéticas, e talvez até transpessoais, como se diz, epigenética, né? Que precisa adquirir forma, que é o útero, é a parte da razão, é a parte da forma, e não consegue se expressar se não entrar aí. Por isso é tão importante os conceitos, a conceitualização. Uma coisa que tu não consegue dar forma, ela se perde. Ideias existem aos milhares. Por que às vezes a gente diz, essa ideia eu já tive, quando alguém faz alguma coisa brilhante? Sim, mas tu não transformaste essa ideia em realidade. Não é? Transformar, a palavra transformar tem a ver com forma. A nossa transformação tem a ver com forma. E como é que nós transformamos? E aí nós nos aproximamos mais ainda do que tu disseste sobre a yoga. Nós nos transformamos expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa capacidade de recepção da luz. Porque é como esse copo d'água, metáfora simples, e se esse copo, o que ele está? Meio cheio ou meio vazio? Os dois. Ele está os dois, né? Mas ele não pode entrar mais água aqui do que a metade do copo, certo? Não pode entrar mais água aqui, comparando a água com a luz, digamos assim. Para entrar essa luz eu tenho que esvaziar. E tomando essa água. E agrandando o meu recipiente, e desse copo passar a uma jarra. E isso é a nossa transformação, né? A nossa capacidade de receber luz. Por isso que eu vejo tanta semelhança, eu vejo a beleza da semelhança, porque a diferença seria o que se considera matéria, vamos dizer, o que se considera espiritualidade. Para a Cabala, eu estar aqui conversando contigo é pura espiritualidade. Eu estar em casa cozinhando, se eu faço isso com consciência e presença, pode ser espiritualidade. Também pode se transformar em espiritualidade, porque o que seria essa espiritualidade? É a capacidade de ir unificando todos os planos. E tendo a consciência de que todos esses planos vivem em mim. Eu acho belíssimo quando Helena Blavatsky e os mestres sufis dizem também usam da mesma metáfora, que eu sou o oceano em uma gota. É maravilhoso essa metáfora, né? Tudo que compõe, e a água do mar nos revela isso. O que é uma gota? O que é o mar, se não uma composição quase, não é infinita, porque a existência não é infinita, mas é uma grande massa de água, uma grande massa de água. Mas essa massa de água é formada por o que, para a nossa capacidade mental de compreensão, é quase uma infinitude de gotas. E aí o pensamento cabalístico, ele é muito contundente ao dizer que a nossa capacidade racional chega ao momento que se esgota. E esse é o grande desafio do balanceio entre o pós-racional, que seria a intuição, essa inteligência intuitiva, essa luz, e essa necessidade de forma. Existe um momento, isso é presente na nossa vida diária, em que os conceitos não servem mais. E é muito simples. Se o teu amor por um filho, ele é muito maior do que a tua capacidade de expressão. O teu amor por um marido,
pode ir muito além da tua capacidade. O amor não tem forma. O amor é uma força da criação. Mais que um sentimento, é uma força da criação. Porque o amor é uma força de atração, é uma força de união. Por isso que diz, tem aquele belíssima passagem do Carta de São Paulo meu Deus, é uma carta de São Paulo, não sei se é a Timóteo ou aos Filipos, eu acho que é Carta de São Paulo a Timóteo, aonde ele fala de podeis falar da linguagem dos homens e dos anjos, mas se não tiveres amor, nada sereis. Né? Coríntios, é assim, né? Aos Coríntios. Aos Coríntios, agora me fugiu a referência, eu sei até o versículo 13, mas eu acho que pode ser os Coríntios, sim. Mas é essa beleza da força do amor. Agora, o que nós costumamos ver? Como nós costumamos pensar? Nós, quando pensamos em mundo ocidental, nós pensamos numa caixa fechada, na nossa cultura. Por isso que a Índia atrai tanto o Ocidente. Mas aqui e agora, nós ocidentais temos essa sabedoria. Essa sabedoria se chama Kabbalah, ou Cábala. E ela é muito aproximada. E essas ferramentas são poderosíssimas de transformação. Transformação no sentido de a grande expansão. Nós podemos combinar essas coisas. Nós podemos praticar yoga e é altamente recomendável que se pratique yoga. Assim como as pessoas do yoga podem também trabalhar com a árvore da vida. Eu gosto muito dessa interação. Essa interação, para mim, é a grande riqueza da universalidade. Porque são formas que nos conduzem, todas elas, a mais paz, a mais bem-aventurança, a mais harmonia. E esse é o estado natural das almas. As nossas almas não sofrem, as nossas almas não são tristes, as nossas almas são felizes. E essa aproximação, nós temos que perceber que nós não somos corpo e alma, como se fosse assim, uma coisa sobre a outra. Não, é uma coisa entremeada com a outra. A nossa pele tem alma, o nosso fígado expressa alma. E isso é uma beleza que eu estou agora cada vez aprofundando mais ao estudar essa nova área que eu estou estudando. O teu livro, Maria Hilda, ele expressa isso. A gente sente esta força que tu experimentas na vida e esta beleza a gente sente nesse livro. E por isso a gente está esperando a segunda edição em português, que tu vais lançar a partir da versão espanhola, né? E o teu curso também, o teu curso no YouTube, experiência não sei qual. somática também. Juntando com isso tudo, eu estou fazendo, justamente aprofundando essa relação com o corpo também. E o corpo como memória, né? As memórias do corpo, que é uma interação de mente e coração. Permite, Lalinha, te dizer que a Kabbalah, corpo, mente e alma são uma coisa só. E a Kabbalah trabalha com experiência, ela não fica ao contrário de ser mental, porque a Kabbalah usa a mente como a mente não é uma mente dualista, a mente é uma só. Ela se compõe, digamos assim, de razão e intuição, mas é uma coisa só. Cérebro é a parte física, né? Mente é tudo, né? Então, e coração, cada vez mais se compreende o que os nossos ancestrais já sabiam, que o coração tem uma inteligência própria, uma inteligência que ela é uma outra inteligência. Uma inteligência intuitiva, uma inteligência racional e a inteligência do coração, e cada vez mais se fala em buscar o ponto atrás do coração. Sabe que é essa inteligência. E o coração é Tiferet, o coração é o nosso centro, é a outra Sefirá, a que nos permite a conexão direta com a nossa alma, com o divino, com tudo isso. Então, nós estamos traduzindo a mesma coisa em linguagens, nós estamos expressando a mesma coisa, eu creio,
em várias formas de buscar. E isso é lindo, é maravilhoso, porque como tu mesma ressaltaste várias vezes, cada um tem o seu caminho. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho. O importante é caminhar. Aproveitando o gancho, essa gaúcha Angela Crestman, é muito difícil dizer o nome dela. Essa gaúcha aqui é uma advogada muito bem sucedida na área de registro de patentes e ela escreveu este livro há bastante tempo, creio que foi no início dos anos 2000, e eu li este livro e me encantei e depois soube que ela lançou a segunda edição, vai lançar a terceira, então recomendo este livro para quem quiser ver como uma pessoa como a Angela, com um coração maravilhoso, pôde viver na Índia por 4 ou 5 anos, num local onde a cultura era muito machista, ela teve muita dificuldade de se relacionar com o motorista, com o jardineiro, com o cozinheiro da casa, etc., porque não admitiam que uma mulher desse ordens, e como ela conseguiu superar tudo isso, se integrar com a cultura local e se modificar também, modificá-los dentro do possível, né? E se modificar. Então, um livro belíssimo e escrito também com muito humor. Fica aqui a dica para quem quiser saber um pouquinho mais. Lalinha sabe tudo, é a cultura. É uma brincadeira com ela, mas não deixa de ter um forte sentido de verdade. E a Lalinha deu um spoiler, realmente. Nós estamos preparando a versão em espanhol do livro de Cabala, e essa versão em espanhol do livro de Cabala, ela própria quase que compõe um novo livro, não é totalmente diferente, mas agora nós vamos fazer o caminho inverso, de publicar primeiro na Espanha e depois aqui no Brasil, ou concomitantemente, mas a partir de uma reconstrução da experiência. E volto a retomar para dizer, Cabala é experiência. Eu ia ter dito isso na primeira parte, mas Cabala, assim como a ginástica, vou comparar com a ginástica corporal, ou com a expressão corporal, que é os exercícios corporais, o nosso exercício corporal é viver no dia a dia, no presente. O nosso exercício na Cabala é viver com essa consciência de todas essas coisas no momento presente. É o que se chama de justo. Mente, coração e ação coerentes. E justamente é essa vivência que a Índia nos desafia e propõe para nós, porque estando na Índia, em situações às vezes muito diferentes das que a gente encontra aqui no Brasil ou no mundo ocidental em geral, a gente é desafiado a viver, a se observar e observar pensamento, observar sentimento e observar se tu estás agindo de acordo com aquilo. Então é essa integração. Sim. E essa experiência de uma forma mais unificada. Então vamos caminhando ao que nos propusemos de identificar realmente uma semelhança muito grande no propósito de ambas as linhas, né? Ambas as linhas com técnicas diferentes e com conceitos peculiares a cada uma, elas buscam isso, né? Buscam a conexão com o divino, buscam o aperfeiçoamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque perfeição só existe em Deus, né? Mas a transformação cada vez maior do ser humano para ir nessa caminhada de reencontro com a unidade. Isso é uma coisa que eu creio que é extremamente bonita de se estar percebendo, puxando a consciência, esse exercício, e eu uso a palavra exercício porque não é como uma musculação, sabe, de puxar a consciência a cada momento, puxar a consciência a cada momento que estamos vivendo, de treinando a consciência, pelo treinamento expandindo a massa muscular da consciência, né? De que nós precisamos ter essa coerência na vida. Nós precisamos ser pessoas coerentes, nós precisamos
pensar, sentir e agir coerentemente. E o meu professor querido Mário Saban, ele costuma dar, ele tem muito humor, né? E ele costuma dar um exemplo muito engraçado. Ele diz assim: não adianta a gente fazer um retiro maravilhoso, entrar em êxtases espirituais e chegar no dia do Natal e quebrar um prato na cabeça do primo. Porque, sabe, porque realmente é isso. A harmonia não tem que ser só naquele momento que a gente está sozinho meditando. Tem que trazer essa harmonia ao nosso dia a dia. E esse é o nosso constante desafio. É um desafio e tanto, não, Ali? Se é. É um desafio e tanto. Mas também é bonito, é bonito. E é bonito também quando a gente olha para trás na vida e vê que superou muitos desafios. Todo mundo tem alguma história de superação bonita para contar. E eu acho extremamente valioso para nós, nos momentos de dificuldade, nos momentos que estamos passando por crises, a gente voltar essa memória para o tempo onde tivemos um grande desafio, uma grande dor, um grande desafio, e nós conseguimos superar isso e tornar os seres humanos melhores. Isso nos mostra a nossa potência, porque muitas vezes nós esquecemos dessa força que temos dentro de nós. E é uma diferença que traz a experiência. É uma grande diferença. Eu diria, eu sou uma pessoa conceitual pela minha formação e eu gosto da origem das palavras. Eu gosto de revisar constantemente o que as palavras queriam dizer. A palavra emuná, ela tem a raiz comum com a amém e ela é confiança, né? Para a Cabala, e a confiança vai além da fé. A fé, muitas vezes, é a expressão de crenças. Crenças são dogmas, são conceitos aprendidos. A experiência são conceitos vividos, né? São desafios vividos. E a experiência nos traz, a experiência de um desafio vivido e superado nos traz essa confiança. A confiança de que essa força vai muito além do que nós pensamos, porque essa força nos vem da nossa própria criação. E aí eu não falo da nossa criação de pai e mãe, mas também dela, mas a criação divina, ou seja, o nome que quisermos colocar nesta força divina. Então aqui estamos trazendo as semelhanças e as belezas de conhecer outros locais, outras culturas e encontrar nelas todas a alma humana. A alma humana em suas diversidades, mas na sua infinita semelhança, porque todos somos filhos de Deus. Nasçamos onde nasçamos, na Rússia, na China, na Arábia, no Brasil, na Europa. Somos seres humanos, pessoas criadas à imagem e semelhança do divino. Muito obrigada, Maria Eulália, muito obrigada por ter nos trazido esse teu olhar lindo, essa tua percepção maravilhosa. Obrigada a ti, minha prima querida, muito linda. Um beijo e obrigada a vocês que nos acompanham.